Oi, tá voando? Bora lá para mais um videozinho aqui, deixa eu só ajeitar. O vídeo de hoje eu vou corrigir a lista de exercício da aula do dia 23, tá? Que eu lancei para vocês no portal, foi enviado, etc. Eu acho importante a gente ter esse feedback, né? Às vezes vocês estão com alguma dúvida para resolver em casa, ou fez o exercício, ou deixou de fazer porque não entendeu. Então esse feedback vai ajudar vocês aí, tá? Aqui eu já coloquei o primeiro exercício. A lista é sobre expressões algébricas, tá? Representação, definição. Então, o primeiro exercício, o enunciado era o seguinte: represente as situações com expressões algébricas. Então, obrigatoriamente tem que usar. E ele está me pedindo para representar, não está me pedindo para resolver, tá? A letra A. Mariana produz brigadeiros. A cada encomenda, ela cobra uma taxa fixa para os materiais no valor de R$20, mais 20 centavos por brigadeiro. Então eu vou encomendar 100 brigadeiros, vou pagar 20 centavos cada um. A quantidade de brigadeiro que eu posso encomendar de acordo com o meu pedido pode ser infinita, tá? Então a variável aí é a quantidade de brigadeiros, não o valor do brigadeiro. Então aqui eu tenho R$20, que é a taxa fixa, mais os 20 centavos por brigadeiro. E a quantidade de brigadeiro eu não tenho, então eu deixo aqui uma letrinha, um valor algébrico, que eu usei o B. Você pode usar o X, o Y, C cedilha, tá? Na letra B, eu tenho 250x. Por quê? Felipe é um ator que produz vídeos para um canal do YouTube e a cada vídeo ele envia que ele envia para o canal, ele recebe R$250. Então tem um canal, contratou ele e foi fazer vídeo. Esses R$250 é por vídeo produzido, ele não ganha por fora, ele não tem um valor fixo para isso. Então ele vem aqui 250 por vídeo produzido, então 250x, tá? A quantidade de vídeos que ele produzir. Poderia ter usado até o Y aqui, né? 250y, Z, W, F, né? A gente escolhe a letra desde que ela seja representada, desde que o sentido dela não mude. Na letra C, tava assim: Sofia irá pintar um painel retangular em uma das paredes do seu quarto. Esse painel terá, respectivamente, 1 metro, 1,2 metros, né? 1,20 metro de altura e Y metros de largura, ou seja, eu não sei a largura desse painel, então eu atribuí uma variável. Fiz um retângulo aqui para vocês, então eu tenho 1,20 m de altura, Y no comprimento, né, na minha base aqui do meu retângulo. Então, se eu fosse representar uma expressão para o perímetro desse painel, eu poderia somar, eu devo somar todos os lados. Então, 1,2 mais y mais 1,2 mais y. Então, juntando, só para simplificar, ficaria 1,2 que eu somei aqui com 1,2, cheguei em 2,4. E y mais y, 2y, tá? Então eu cheguei nessas expressões aqui. Aqui eu não consigo representar, não tem valor numérico dessa expressão, porque eu não dei quantidades para vocês. Eu só queria que vocês representassem a expressão, tá bom? Vamos para o exercício 2 agora. No segundo exercício, a gente tem o seguinte: escreva a sentença que representa cada expressão algébrica. Então, agora é o contrário. Primeiro exercício eu dei a sentença, eu dei a situação. Agora vocês têm a expressão algébrica, eu quero que vocês escrevam ela em forma de sentença, tá? Então, na letra A, eu tenho 2x, tá? O x eu não sei o valor, não sei que número que é. Então, para eu representar numa sentença, eu vou escrever assim, ó. Como ele está multiplicando por 2, eu sei que todo número multiplicado por 2 é o dobro dele, né? Então, eu venho aqui, o dobro de um número, tá? Na letra B, eu tenho muito parecido, só que aí ele vem aqui pra mim, 3y menos 4. Aqui eu já tenho o triplo de y
menos 4 unidades. O triplo de y, eu não sei o valor de y, então eu vou continuar escrevendo um número. Então, o triplo de um número subtraído, porque eu tenho uma subtração aqui, certo? Subtraído 4. Subtraído 4, eu posso colocar aqui subtraído 4 unidades. Já melhora um pouquinho, tá? Tem mais 3 pra gente fazer, deixa eu só apagar meu quadro. Vamos lá. A letra C. Opa, letra C aqui. É x ao cubo. Caneta. X ao cubo. Menos subtraído 5, né? Então, como que eu escrevo isso numa sentença? Um número que tem uma potência. Então, eu posso colocar um número ao cubo, né? Porque ele está na potência, subtraído 5. Subtraído 5. Posso colocar o cubo, posso elevado a 13, elevado à terceira potência, tá? Na C eu tenho uma fração, um número, uma expressão fracionária. 2/5 mais x. Então, a gente vai escrever aqui, né? Simples, a fração que representa 2/5 somados um número. Ok? Letra C. E a última, que é a letra... Opa, essa aqui é a letra D, desculpa. Agora a última, a letra E. X sobre 3. X sobre 3, a gente tem que lembrar que coeficiente, quando ele é igual a 1, ele não aparece, né? Ele fica subentendido. Então, aqui, esse x sobre 3 é como se fosse 1/3 do número que eu tenho. Então, 1/3 de um número, tá? Beleza? Então, é a última, é o contrário da primeira. A letra E foi a última. E eu espero que todo mundo tenha acertado, tá? A questão 3 é um probleminha utilizando expressões algébricas, tá? Ele diz o seguinte: a variável C representa o preço de uma camiseta e B o preço de um boné. Então, C vai ser para camisetas e o B para boné. O preço pago por Mauro é representado pela expressão 5C mais 2B. Se a gente reparar, ele me deu as quantidades de cada coisa que o Mauro comprou. Então, na letra A, o que o Mauro comprou? Ele comprou 5 camisetas e 2 bonés. Foi o que o Mauro comprou. Por quê? O 5 que eu tenho aqui e o 2 são os coeficientes que eu tenho aqui da minha expressão. Então, representam as quantidades para cada variável. Na B, quanto o Mauro gastou se cada camiseta tiver custado R$18 e cada boné tiver custado R$7. Então, aqui eu vou calcular o valor numérico da minha expressão. Eu tenho 5C mais 2B. E eu sei que a camiseta custa R$18 e o boné R$7.
Esse valor eu vou substituir na onde eu tenho a variável que está representando. Então, 5 vezes, aí eu venho aqui no valor da camiseta, 18, mais 2 vezes o valor do boné, R$7, tá? E faço a multiplicação antes de somar. Então, 5 vezes 18, 90. Mais 2 vezes 7, 14. Agora eu posso somar 90 mais 14, 104. Então, Mauro gastou R$104. Ok? Essa, então, foi a questão número 3. Vamos lá. O exercício 4 era para vocês, para cada expressão algébrica, calcule o valor numérico. Então, só lembrando, quando eu quero calcular valor numérico, eu pego o valor atribuído para a minha variável, substituo e resolvo. E chego no valor numérico. Então, aqui na letra A, o valor de y é 10. Então, y ao quadrado mais 5. No lugar do y, substituo 10. Então, 10 ao quadrado mais 5. Ok? Só substituir. Resolvo primeiro a potência. Então, 10 ao quadrado, 100. Aí, o 100 eu somo com 5. 100 mais 5, 105. Então, 105 é o valor numérico dessa expressão, beleza? Na letra C, na letra B, eu tenho m mais n, tem duas variáveis, menos 1. E mostrei aqui que o m vale 5 e o n vale menos 2. Vou substituir do mesmo jeito. Então, 5 mais... Aí, eu tenho que lembrar que o n é negativo. Então, vai ter uma regrinha de sinal aqui pra mim, tá? Então, tem que colocar entre parênteses. Menos 1. Então, resolvo aqui 5 mais e menos, menos, faço a regra de sinal, menos 2, menos 1. Então, tenho 5, gastei 2, fiquei com 3, 3 gastei mais 1, fiquei com 2. 2 é o valor numérico da minha expressão da letra B. Agora vamos lá para a letra C. Na letra C eu tenho uma fraçãozinha, então a gente vai ter que lembrar que eu tenho que fazer o MMC, tá? Então na C, 2x sobre 5 mais 1. Nesse caso aqui, o meu x vai valer 3. Então, para x valendo 3, eu vou substituir o 3 lá em cima. Então, 2 vezes o 3, que é o valor de x, sobre 5 mais 1. Antes de fazer MMC, eu vou resolver aqui a multiplicação. Então, 2 vezes 3, 6. 6 sobre 5 mais 1, tá? Como eu tenho denominadores diferentes, vou igualar aqui. MMC de 5 e 1 é o próprio 1. Lembra que aqui eu tenho 1, tá? Aí eu divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima, faço a regrinha. Então, 5 dividido por 5, 1. 1 vezes 6, o próprio 6. 5 dividido por 1, 5. 5 vezes 1, 5. Então, fica 11, soma aqui em cima, sobre 5. Ok? Pode deixar na fração. Tem número primo aí. E a gente chega na resposta da C. Na letra D, eu tenho duas variáveis também. Deixa eu só apagar meu quadro aqui. Vamos lá. Na letra D, eu tenho menos x mais y elevado ao cubo. E colocar o valor dos dois, de x e y. Então, eu vou substituir aqui. Menos
8 mais menos 1 elevado ao cubo e vou resolver, tá? Aí eu vou lembrar o quê? Que o número negativo elevado ao expoente ímpar, ele vai dar positivo e negativo. Então, menos 1. Faço a regra de sinal aqui. Devo 8 e devo 1. Devo 9. Então, menos 9. Valor numérico aqui da minha expressão algébrica da AD. Beleza? Vamos agora para o próximo exercício. Vamos lá, gente. Paulo tem X anos, né? Atualmente, Paulo tem X anos. Diga o que significa essas expressões. Aí eu dei expressões para vocês. A idade de Paulo, representei como X. Então, ele pode ter qualquer idade. O que eu vou escrever aqui? Eu vou escrever como eu fiz lá no segundo exercício, mas sendo um pouquinho mais específica, porque agora o X eu sei que se trata de uma idade. Então, aqui, 2x, o dobro da idade. X menos 2 quer dizer que eu tenho a idade de Paulo. Opa, a idade de Paulo. Só vou completar aqui em cima. A idade de Paulo subtraído 2 anos. Ok? Na C, eu tenho a idade de Paulo somados 5 anos, tá? Ok? Então, aqui eu tenho sempre o X como a idade de Paulo, né? Em todos os exemplos. E eu multiplico, adiciono ou subtraio a idade. Na letra D, ela tem um porém antes da gente escrever, tá? A gente vai ter que fazer uma regrinha lá pra resolver, tá bom? Vou escrever ela aqui pra vocês. Aqui na letra D, a gente tem que resolver a distributiva antes de escrever. Então, o 2 multiplica o x, o 2 multiplica o 5. Então, fica 2 vezes x, continua multiplicando, porque eu não sei o valor da minha variável, mais 2 vezes 5, 10. Aí, como que eu vou escrever essa sentença? O dobro da idade de Paulo somados 10 anos. Fica assim a minha sentença. Beleza? Falta só um exercício. Exercício 6 também, que é um probleminha aí pra vocês resolverem. Vamos lá, no exercício 6. Para uma festa, um buffet cobra a taxa de R$200, mais R$8 por crianças até 12 anos e R$20 por convidados acima dessa idade. Então, vamos interpretar isso daí. O buffet ele cobra a taxa, uma taxa. Essa taxa não muda. Então, uma taxa no valor de R$200. Depois, por crianças até 12 anos, ele cobra R$8. Então, R$8 por criança. E acima dessa idade, um convidado, vou colocar aqui um adulto, né? Ele vai cobrar R$20, a taxa do buffet, tá? Na letra A, qual é a expressão algébrica, que expressão algébrica esse buffet aplica ao fazer o orçamento de uma festa para C crianças e P pessoas acima de 12 anos? Então aqui eu vou mudar por P, pra gente interpretar. Aí na letra A, então, é só escrever a expressão, não vou precisar resolver. Então, R$200, a taxa do buffet, mais R$8 por criança, mais R$20 por pessoa, tá? Então, eu sigo nessa expressão.
Na letra B, ele já me dá a quantidade de pessoas que eu convidei, tanto de criança quanto de acima de 12 anos, que seriam os adultos. Então eu quero saber agora quanto que eu vou gastar com a minha festa. Se eu quero saber o quanto que eu vou pagar no final, é o valor numérico da minha expressão. Então aqui, na letra B, eu tenho 200, que não vai mudar, mais 8 vezes. Aí quantas crianças que eu vou convidar? 10 crianças, mais R$20 que eu vou convidar pessoas acima, 15 pessoas acima, tá? Aí eu venho aqui então e resolvo. 200 mais 8 vezes 10, 80, mais 20 vezes 15, 300. Ok? Opa, mais aqui. 300. Só somo. Então, 200 mais 80, 280. 280 mais 300, R$580. Então, o final do meu orçamento para essa festa, né, com essa quantidade de convidados, com esse valor do buffet, eu vou gastar R$580. Bom, essa foi a lista, né, resolução da lista para vocês. Espero que vocês tenham acompanhado. Quem teve dúvida, marca aí a sua dúvida pra gente discutir assim que a gente voltar. Eu vou ter uma aula que eu vou abrir só pra dúvidas de vocês. E aproveitem, tá? Então eu sempre vou colocar a aula, quando eu passar a lista, uns dias depois, eu libero o vídeo de resolução, tá bom? Beijo, até a próxima!